Prontinho. Vamos começar deitados. Podem se deitar, se acomodar deitados. Véspera de feriado. Vamos começar relaxando. Então, solte bem o seu corpo. Escolha se vai querer ficar com as pernas flexionadas ou estendidas. Sinta o toque do seu corpo com o chão. Vai achando uma posição bem confortável. E aproveite para soltar o corpo. Como se a cada expiração você pudesse largar mais o corpo sobre o seu tapete. Solte bem a cabeça, os braços, as pernas. Percorra mentalmente parte por parte do seu corpo. E perceba as partes do seu corpo que mais tocam o chão. Perceba que temos partes em que o corpo não toca o chão. Atrás do pescoço, atrás dos joelhos, na região da cintura. E tem partes que o corpo toca mais o chão. Um ponto na cabeça, o alto das costas, quadril, panturrilhas, calcanhares. Então, perceba as curvaturas naturais do seu corpo. E aí, nesses pontos em que você tem mais contato, procure soltar o corpo. Vai largando. E perceba também que é preciso levar atenção para essas regiões, atenção para o seu corpo para poder soltar. Lembrando que o relaxamento depende de um comando interno. Então, não é só observar as partes do corpo, mas manter o foco e comandar esse soltar. Cada expiração você larga um pouco mais, cada expiração você solta um pouco mais. Leve também agora a atenção para a sua respiração e observe os movimentos que acontecem internamente. Perceba o que muda quando o ar entra, o que muda quando o ar sai. Perceba qual o ritmo desses movimentos. Perceba qual a amplitude
desses movimentos. Agora, respire um pouco mais profundo, apoie um pé no chão, depois o outro. Deixe os pés no chão, joelhos para o alto, acomode o seu corpo e leve os braços lá para trás. Observe as articulações dos braços, como os ombros. Você tem que fazer algum ajuste. E agora, pressione os pés contra o chão, pressione a cintura contra o chão e estenda mais os braços, alongue um pouco mais. Cresça. Leve o queixo no peito, em direção ao peito, e a cabeça continue em contato com o chão. Contrai o assoalho pélvico, o abdômen, e perceba o movimento respiratório no alto do tórax. Então, os pés estão firmes no chão. A região lombar está próxima ao chão, o assoalho pélvico, o abdômen contraídos, o queixo em direção ao peito, a cabeça tocando o chão e os braços lá para o alto e você sentindo os movimentos respiratórios no alto do tronco. Agora relaxe a cabeça e relaxe e volte. Relaxe o assoalho pélvico, relaxe o abdômen, os pés, volte os braços, solte bem os braços, solte os ombros. Se observe por alguns instantes. Agora, deixe o pé esquerdo no chão e traga o joelho direito em direção ao peito e puxe. Puxe o joelho direito, acomode os ombros e faça círculos com o pé direito. Faça círculos e observe o seu tornozelo direito. Faça círculos agora para o outro lado. Círculos bem amplos. Relaxe o pé, pare os círculos. Agora, segure atrás do joelho e estenda a perna lá para o alto. Procure não tensionar o pescoço, nem os ombros, ache um ponto de equilíbrio, solte o peso da perna no seu quadril e veja o quanto você pode estender a perna. Então procure acomodar bem a cabeça. Você tira o esforço desnecessário. Não precisa ficar tenso com o pescoço. Se com a permanência vai ficando mais fácil, a perna vai relaxando, se você conseguir, sem forçar,
mantendo a perna estendida, puxar um pouco mais, você puxa, senão você mantém como está. Isso, excelente. Agora, traga novamente o joelho direito em direção ao peito. Abrace novamente, puxe. Agora, tente segurar com as duas mãos os dedões do pé direito. E tente estender a perna. Não se preocupe em super estender a perna. Observe também os braços, a articulação dos ombros, como trabalha a região das escápulas. Isso, excelente. Você vai fazendo as acomodações, vai tirando o esforço desnecessário, vai relaxando a perna que você alonga. Nós vamos ficar 1 minuto, já se passaram 40 segundos. Veja se com o tempo se é possível estender um pouco mais a perna. Isso. Dentro do seu limite, você vai trabalhando o seu alongamento. Muito bem, passado 1 minuto, solte o pé, apoie o pé no chão e observe a sensação que fica. Observe o lado, a perna direita, a perna esquerda. Observe a região das escápulas, o pescoço. Relaxe bem os ombros, solte o peso da cabeça. Agora, mantendo o pé direito no chão, puxe o joelho esquerdo em direção ao peito. Acomode bem os ombros e faça círculos com o pé esquerdo. Círculos bem amplos. Trabalhando essa articulação do tornozelo. Faça círculos agora em outro sentido. Observe o que muda, se muda alguma coisa. E vai parando com círculos, segurando agora atrás do joelho e estendendo a perna. Soltando o peso da perna no seu quadril, achando um ponto de equilíbrio. Observando o quanto você pode estender a perna, se acomodar, acomodando a cabeça, os ombros, as costas. Então, nós vamos ficar 1 minuto na postura. Faltam 20 segundos. Se com o tempo você se acostumou, a perna relaxou, será que é possível puxar um pouquinho mais, mantendo a perna estendida? Flexione a perna. Puxe o joelho esquerdo. Agora, segure o pé esquerdo com as 2 mãos, dedão do pé, né? E agora, procure estender a perna, não se preocupando em super estender, mas trabalhando o alongamento. Isso, excelente. Observe os braços, as escápulas,
os ombros, o trabalho que acontece também com o alongamento da musculatura posterior da perna esquerda, o quanto você pode relaxar a postura para poder trabalhar o alongamento no relaxamento. Então também estamos mantendo por 1 minuto, faltam 15 segundos. Será que é possível estender um pouco mais? Você se acostumou com a postura? E aí você se observa como você está, como você se sente na postura. Então, passado 1 minuto, volte gentilmente, leve o pé no chão, apoie os 2 pés no chão e por alguns instantes observe a sensação que fica. E agora, traga os 2 joelhos para o peito, puxe os joelhos, observe o alongamento que acontece na região do quadril. Agora, vamos afastar os joelhos, passar os braços entre as pernas e as mãos seguram os dedões dos pés. E agora, nós vamos devagar, sem pressa, procurar estender as pernas, levando os pés lá para o alto, procurando manter as pernas próximas. Quanto você pode estender as pernas. Agora, nós vamos tentar elevar a cabeça, levando a cabeça em direção aos joelhos, aproximando o queixo do tórax, mantendo o foco em todo o alongamento que acontece. Achando um ponto de equilíbrio para se manter no asana com o menor esforço. Eu estou marcando 20 segundos, você pode voltar antes. Faltam 5 segundos. Excelente. Volte bem devagar, primeiro a cabeça, flexionando as pernas. Isso, acomode-se bem, leve os pés no chão. Relaxe, solte os ombros, solte a cabeça, relaxe o pescoço. Vire gentilmente a cabeça de um lado para o outro, relaxando a região do pescoço, respirando. Você pode parar um pouco para o lado direito, soltar o peso da cabeça, depois voltar até o centro, gentilmente, depois virar a cabeça para a esquerda, soltar o peso da cabeça e relaxar o pescoço. E depois voltar a cabeça até o centro. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, leve o pé direito sobre o joelho esquerdo e a mão esquerda puxa o joelho direito em direção ao chão. Observe a posição do ombro, a posição do quadril.
Imagine como trabalha cada vértebra por vértebra na postura. Perceba como fica a lateral do seu corpo. Perceba que você trabalha a musculatura, mas também trabalha internamente. Inspire um pouco mais profundo, percebendo a expansão de dentro para fora. Solte o ar e perceba a retração interna. Toda a atenção fica em você. Volte devagar o joelho, estenda a perna, compare um lado e outro, uma perna e outra, a lateral do tronco do lado direito, do lado esquerdo. E agora leve o pé esquerdo sobre o joelho direito e a mão direita que puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Vai observando o trabalho de cada uma das vértebras quando você faz torção. Observando a posição do ombro, do quadril. Percebendo como fica a lateral do seu corpo. Percebendo todo o trabalho da musculatura, da coluna, mas também percebendo esse trabalho interno. Principalmente agora, quando você vai fazer inspirações mais profundas, sentindo o expandir interno. E as expirações, sentindo a retração interna. Volte devagar o joelho, estenda as pernas e observe a sensação que fica, a sensação de presença. Então essa é a ideia, perceber o nosso corpo, as sensações, mais do que o que você faz, as sensações depois do que você faz. Agora, cruze os braços atrás da cabeça, cruze também as pernas e procure relaxar. Relaxe bem a parte interna das coxas, virilhas. Relaxe o abdômen, o tórax. Relaxe a região das axilas, pescoço. Solte o peso da cabeça. Relaxe os músculos da face.
Então, devagar, descruza as pernas, descruza os braços, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Perceba o toque dos pés com o chão, os pés estão paralelos, os dedos dos pés voltados para frente, os calcanhares próximos ao tronco, os braços ao lado do tronco. Comece a empurrar o chão com os pés, elevando o quadril, até formar uma linha joelho, quadril e ombros. Perceba o toque da cabeça com o chão, dos ombros. Veja se é confortável levar o queixo próximo ao peito, mantendo a cabeça bem acomodada no chão. Observe a elevação do seu quadril, o trabalho dos glúteos. Observe também agora a sua respiração. O expandir do abdômen quando o ar entra, o diafragma que empurra as vísceras, dando espaço para o ar. Depois o relaxamento do diafragma, as vísceras voltando, o ar saindo. Estou marcando 1 minuto e meio. Você pode voltar antes se desejar. Faltam 20 segundos para completar 1 minuto e meio. E aí, se puder, volte a se observar o corpo, a respiração. Agora, 1 minuto e meio, volte devagar, vértebra por vértebra, sentindo o apoio das costas. Agora, relaxe os ombros, relaxe o pescoço. Perceba o efeito do que você fez. Entrelace os dedos das mãos. Leve as mãos atrás da cabeça e solte o peso da cabeça nas mãos. Relaxe o pescoço, deixe a respiração fluir. O rosto relaxa, os músculos da sua face relaxam. Os olhos relaxam. E você aponta os seus cotovelos para o teto. E a cabeça solta nas mãos, as mãos puxam a cabeça, levando o queixo em direção ao peito. Eu vou marcar 30 segundos, então você vai fazendo o trabalho de alongamento a cada relaxamento. Quando você sente que relaxou a região, se for possível, você alonga um pouco mais dentro do seu limite. Então, 30 segundos, as mãos levam gentilmente a cabeça em direção ao chão. Quando a cabeça toca o chão, você solta as mãos, deixa os braços ao lado do corpo, solta o peso da cabeça no chão, observa a sensação que fica. Então, gentilmente você rola o corpo e vira de bruços. Deixe uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos ou como achar melhor. E solta o peso do seu corpo no chão.
deixe os cotovelos apoiados no chão, embaixo dos ombros ou um pouco mais à frente, e as mãos seguram o queixo ou o rosto, como se fosse a postura da cobra, mas sem esforço. Agora só que as pernas ficam afastadas, os calcanhares ficam caídos para dentro, os dedos dos pés para fora. E você relaxa entre as escápulas. Muito bem. Solte e deite-se de bruços novamente, observando a sensação que fica. Como sente atrás do pescoço, entre as escápulas. E vamos nos preparar para a postura da cobra, unindo as pernas e os pés, deixando as mãos ao lado das costelas na parte baixa e a testa no chão, ou o queixo no chão, aproximando os cotovelos, as escápulas, virando a cabeça como quem olha para frente, somente a cabeça, e depois elevando o tronco sem a ajuda das mãos. Volte devagar, solte, relaxe imediatamente. Relaxe bem os músculos que ficam ao lado da sua coluna, relaxe o pescoço, os ombros, solte o peso do corpo no chão. Vamos repetir a postura da cobra, se estiver tudo bem. Mais uma vez, se for tudo bem para você, entrelaça os dedos das mãos atrás das costas. Ou, se você preferir, pode deixar as mãos ao lado das costelas, não tem problema. Então, comece a aproximar as escápulas. Vire a cabeça como quem olha para frente. Eleve o tronco sem a ajuda das mãos. E agora você vai decidir quanto tempo vai ficar na postura. Enquanto estiver na postura, observe esses músculos fortes que ficam ao lado da sua coluna e que te mantêm na postura. E quando finalizar, solte bem, relaxe esses músculos que você trabalhou, relaxe os ombros, o pescoço, solte o peso do corpo no chão.
Continue descansando agora na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares, o mais próximo possível, a testa no chão das mãos, como você achar melhor. A distância das pernas você que decide. O importante é continuar descansando. Agora, estenda os braços, alongue bem os braços, cresça. Mantenha os braços paralelos, as mãos paralelas, a cabeça entre os braços e comece a caminhar com as mãos para a direita, até sentir que alongou do lado esquerdo do seu tronco. Mantenha o quadril bem próximo aos calcanhares. Só a lateral é que alonga, a lateral esquerda do seu tronco. Fique aqui por alguns instantes. Quem sabe alongando um pouco mais o braço esquerdo, observando a partir de onde você sente que alonga até onde você sente que alonga. Volte devagar as mãos até o centro e vai caminhando com as mãos para o lado esquerdo até sentir que alongou o lado direito agora do seu tronco. E aí você mantém por alguns instantes. Volte devagar o tronco e comece a se sentar devagar, ficando alguns instantes na postura de meditação, soltando o corpo lá nos seus calcanhares. Solte o peso do corpo lá nos calcanhares, na postura de meditação. Bem, agora estenda as pernas e vamos fazer a postura da pinça. Aqui você pode flexionar um pouco as suas pernas, deixando os calcanhares no chão e os dedos dos pés apontando para o teto. Eleve os braços e cresça. Sinta que você cresce desde a base da sua coluna até o topo da cabeça, a ponta dos dedos das mãos, ganhando espaço entre as vértebras, como se fosse uma peça única, devagar, sem pressa, vai inclinando o tronco à frente, levando o abdômen em direção às coxas, levando o quadril lá para trás, vai um pouquinho e para, relaxa, aí depois vai mais um pouco, relaxa, até que as mãos vão em direção aos pés. E aí você olha para frente, abre o peito, afunda entre as escápulas. Isso, observe sua coluna. E aí, se for possível, você escorrega um pouquinho mais os calcanhares ou mantém como está, você que vai ver seus limites. E aí, então, você leva atenção para a sua coluna, desde a base da coluna. Você vai arredondando a partir da base, depois o meio das costas, o alto das costas, o pescoço e solta a cabeça. E aí você relaxa na postura, respira, como que respira lá no alto das costas,
Procura relaxar na postura e, se for possível, estender um pouquinho mais as pernas dentro do seu limite ou mantendo como está. O que a gente não pode é sentir desconforto na lombar. E aí você observa esse alongamento que acontece em toda a musculatura posterior. Leve atenção à região dos calcanhares, a partir dos calcanhares, os tornozelos, as panturrilhas, atrás dos joelhos, vai relaxando atrás das coxas, região glútea, região lombar, meio da região torácica, também a cervical, os ombros. Muito bem. Contrai o abdômen e vai voltando devagar com a coluna, por último a cabeça, se mantendo na postura do bastão, apoiando as mãos sobre seus joelhos ou coxas, deixando a coluna ereta, os ombros relaxados, o topo da cabeça em direção ao teto e o queixo paralelo ao chão. Solte o peso do corpo lá nos isquios. Veja se é possível sentir o toque dos isquios com o chão. Muito bem, leve as mãos lá atrás, no chão atrás do seu quadril. Apoie-se nas mãos, relaxe a musculatura que você alongou. Escorregue o corpo e vamos nos deitar de barriga para cima agora, apoiando a cabeça, as costas, os ombros. Levando os braços lá para trás, alongando prazerosamente. Como quem espreguiça, alongue. Alongue, espreguice. E depois, quando você achar que deve, volte os braços. E se acomode na postura de Shavasana, na postura do relaxamento. A postura da entrega. Aí você solta os pés, deixe que os dedos dos pés tombem para os lados. Solta bem os braços, as mãos, palma das mãos para cima, para os lados. Solta o peso da cabeça. E como nós fizemos no início da prática, procure observar os pontos do seu corpo que tocam o chão e os que não tocam. E a partir dos pontos que tocam o chão, você solta o corpo, você larga o corpo. Observe os calcanhares. E a partir dos calcanhares, solte o peso dos pés no chão. E aproveite para relaxar a sola dos pés, peito dos pés, cada um dos dedos dos pés. Os pés pesam sobre os calcanhares. Observe os tornozelos, provavelmente você não sente que eles tocam o chão. Observe as panturrilhas tocando o chão e você relaxa as pernas. Relaxa atrás dos joelhos que não tocam o chão. Observe as coxas que tocam o chão e você relaxa toda a musculatura posterior das coxas, parte interna das coxas. Observe os glúteos que tocam o chão e relaxe a região glútea, as virilhas, baixo abdômen.
Observe que a região da cintura não toca o chão, mas a parte alta das costas toca o chão e você relaxa as costas. E relaxa o abdômen, relaxa o tórax. E relaxa tudo lá por dentro. Dentro do abdômen, dentro do tórax. Sinta o toque das escápulas com o chão e relaxe entre as escápulas. Relaxe os ombros. Perceba quais partes do braço tocam o chão, os que não tocam, e você solta os braços onde tocam o chão. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Sinta o toque da cabeça com o chão, da parte alta das costas e relaxa o pescoço. Você solta o peso da cabeça, do alto das costas e relaxa o pescoço. Relaxa atrás do pescoço, as laterais e a frente do pescoço. Relaxa dentro do pescoço, a região da garganta, a língua, os lábios. Relaxa as bochechas, as narinas. Relaxe dentro das narinas, dentro dos ouvidos. Relaxe os olhos e relaxe dentro dos olhos, fundo dos olhos. A testa, as têmporas, couro cabeludo, relaxe dentro da cabeça. Todo o corpo relaxe. Solte o corpo, como se a cada expiração você pudesse soltar ainda mais.
sentindo o toque do seu corpo com o chão, a temperatura do ambiente em que você está, os sons à sua volta. E aí comece a fazer respirações mais profundas, virando a cabeça de um lado para o outro, mexendo as mãos, os pés, fazendo os movimentos que o corpo desejar. Virando-se de lado antes de se sentar. Se quiser continuar relaxando, fique à vontade. Quando se sentar, se acomode. Observe se as pernas estão bem acomodadas, a coluna está confortavelmente ereta. Posição da cabeça, dos ombros relaxados. Você pode relaxá-los um pouco mais. E estando bem acomodado, observe a sua respiração. Como quem observa a respiração de outra pessoa. Você não precisa interferir, você só observa. Se for confortável para você, para que a gente tenha um foco, um objeto de atenção, você pode contar as respirações. Sem interferir a cada expiração, você conta um. A cada expiração, você conta dois. Por 1 minuto. Se vierem pensamentos, você volta a contar as respirações. Então, passado 1 minuto, não precisa mais contar as respirações. Continue deixando a respiração livre. Você só continua a observar por alguns instantes. Devagar, levando os pés no chão, descendo as pernas, soltando a cabeça para frente.